Eu tinha esquecido, desculpa. Eu tinha esquecido de colocar para gravar. Essas gravações eu vou colocando no YouTube aí. E depois eu passo o link lá. Boa noite, Amanda. Bom, então tinha esse matemático aí, babilônico, muito antigo mesmo. Al-Khwarizmi. E o nome dele já remete para a gente. Boa noite, Aliomar. O nome dele já remete a gente ao algarismo. Então, aqueles algarismos que de 0 a 9, né? Na verdade, o nome desses números ser algarismo já é uma homenagem a esse matemático aqui, ao Khwarizmi. E o que é que acontece? Perceba que todo número que você pensar, você utiliza só 10 algarismos, de 0 a 9, né? De 0 a 9 tem 10, né? Porque de 1 a 9 são 9, com 0, 10. Aí o que é que acontece? Esse cara aqui, ele escreveu um livro que ficou muito famoso na época, que eu não sei como é que se pronuncia lá na época lá, mas esse nome aqui, hoje, foi traduzido para álgebra. Olha só que coisa fantástica. E o que era a álgebra? Aqui era chamada de livro das coisas. Livro das coisas. Veja só. Como assim livro das coisas, professor? Antigamente não. Hoje a gente chama uma coisa desconhecida um número que a gente não sabe, algum valor que a gente tem que descobrir, a gente chama de incógnita. Antigamente, nessa época, eles chamavam de coisas. Então, sei lá, você tem você tem que descobrir quantas ovelhas um cara tem lá criando, e aí ele não sabe quanto é ainda. Então, a quantidade de ovelhas ele chama de coisa porque era uma quantidade desconhecida. Era um número que ainda ele não tinha contado para descobrir quanto era. Aí, como é que funcionava isso? Isso aqui era um livro de resolução de problemas. E aí agora a gente vai chegar no ponto que eu quero. Resolução de problemas. Só que essa resolução de problemas aqui é como eu falei no comecinho da aula, não é uma questão em que ele vai te dar alguns dados, você só vai aplicar a fórmula e descobrir. Não é assim. Isso aí é só você fazer conta. Resolver um problema é você pensar e descobrir uma forma de você literalmente resolver essa situação. Por exemplo, lá no ensino fundamental 1 e no 2 também, ainda se fala sobre esse tipo de coisa, que é o seguinte: você já deve ter brincado, ou deve ter visto alguém brincar na infância, ou algo desse tipo assim. No seguinte caso, pense em um número, pega esse número, multiplique por 2, divida por isso, some com isso, some com isso. No final, o número vai ser tal. Pronto. Era dessa forma que os antigos, né, os matemáticos antigos, tratavam a matemática, a resolução de problemas de matemática. Eles não escreviam, 2x é igual não sei o que, não sei o que. Não, eles não falavam assim. Pegue um número que você não sabe quanto é, né? Que eu já disse que eles chamavam de coisas, eles não chamavam de incógnita ainda. Então, pegue um número, pense em um número, x, digamos assim, multiplique por 2, some com 5, sei lá, divida por 2, esse número vai dar alguma coisa. Pronto. Era assim, basicamente, que eles pensavam. Então, com o passar do tempo, né, claro que isso aqui foi, já falei, né, foi mais de 1.500 anos antes de Cristo, desculpa. Com o passar do tempo, foram aparecendo os gregos, foram aparecendo outros matemáticos aí da Europa e tal. E aí a coisa foi evoluindo, começaram a colocar letras para números que a gente ainda não sabia, para simbolizar, né? Para tentar fazer essa coisa. E aí depois surgiu o símbolo do igual. Isso aqui já foi bem depois, já foi quase em 1700, se não me engano, foi 1600 para 1700 por aí. E aí que veio o nome equação. Então, o que é uma equação? Equação é uma coisa que compara
É um artifício que compara dois valores, dizendo que esses dois valores são iguais. Por isso o nome é equação, certo? De iguais, iguais. Então, eu tenho aqui um certo valor que é igual a um outro valor. Beleza. Então, agora, deixando de história, matemática, bora revisitar as regras, entre aspas, das equações. Como é que funcionam mesmo? Aqui, quer dizer, tipo aqui, tem o símbolo de igual, né, que separa esse cara em duas partes, certo? A primeira parte é chamada de primeiro membro, eu chamo mais de lado esquerdo. A segunda parte é chamada de segundo membro, eu chamo de lado direito. Para mim, o nome não importa, o que importa é você resolver da forma certa, certo? No primeiro membro, ou no lado esquerdo, na hora de você resolver uma equação, só podem ficar letras. No segundo membro, só podem ficar números ou valores numéricos, digamos assim. Bom, até aqui, beleza? Tá tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Tudo Beleza. tranquilo. Pronto, obrigado, Eduarda. Ok. Henrique, se a internet estiver falhando aí, você fala que eu repito, viu? Ok. Tranquilo, professor. Pronto, beleza. Obrigado. Aí, veja só. Vamos supor, eu vou colocar um exemplo aqui, exemplo de como funcionava antigamente, um exemplo bem visual mesmo de como funcionava antigamente e como funciona hoje. Pegue um número que seja igual à sua metade. Opa, peraí. Adicionada por 10 unidades. Que número é este? Veja só, de novo. Vou colocar aqui no meio que acho que fica melhor para enxergar. Pegue um número que seja igual à sua metade, adicionada por 10 unidades. Que número é este? Vocês têm ideia de que número é esse? Rapazinho voltou pra pensar, viu? Pronto. Exatamente o que Eduarda está fazendo aí era o que os matemáticos antigos tinham que fazer. Que tipo, naquela época, veja, olha o contexto. Naquela época não utilizava a letra para simbolizar a equação. Na verdade, naquela época não tinha nem o símbolo do igual, para começar. Então, eles tinham que resolver isso da maneira daquela época, pensando mesmo, vamos supor, pode ser 6. Então, será que é metade? Metade de 6 não dá. Porque metade de 6 é 3, somado com 10 dá 13. Então, tem que ser um número maior. Vai pensando. E se for 10? Pega um número que seja igual à sua metade somada por 10 unidades. Espera aí, o 10 não é igual a metade de 10, que é 5, somada com 10 é 15. Não dá. Então tem que ser maior. Aí vai tentando. Seria 20. Perfeito. Henrique chegou. Chegou no ponto. Seria 20. Aí, olha a facilidade de como fica hoje, certo? O que é que acontece? A gente vai ter que fazer uma transcrição. Eu vou transcrever isso aqui. Transcrição. Como assim transcrição, professor? Eu vou transformar esse problema aqui em uma equação com letras. Primeiro, a gente já sabe que as letras a gente coloca para os números que a gente não sabe quanto é. Então, ele falou, pegue um número, você não sabe que número é esse. Então, pegue um número, sei lá, x, eu vou colocar de outra cor aqui, roxo. Pegue o número x, que seja igual
a sua metade é ele dividido por 2. Ele sobre 2. Somada por 10. Pronto. Um número que é igual à sua metade somada por 10. Isso daqui é exatamente a mesma coisa que tem aqui. Ó, eu vou até colocar aqui, ó. Mesma coisa. Então, veja só. A pior parte é na segunda-feira. Não, mentira, brincadeira. A pior parte é você fazer essa transcrição aqui, ó. É você pegar um problema e desenvolver ela em forma de equação. Para vocês perceberem como isso é difícil, a pior parte realmente é essa, é que tem questão no Enem que vai te dar um problema, vai te dar sei lá, ele vai te contar uma situação em que você vai ter que ler a questão e marcar. A alternativa não é nem a resposta. A alternativa é essa parte aqui, ó. Eu vou tentar lembrar de colocar lá no grupo, ou então trazer lá no Aprender Mais, no espaço lá mais tarde, 9h15, uma questão do Enem do ano passado e do retrasado, só para vocês verem que é frequente cair isso. Ele vai te dar, por exemplo, uma questão lá, uma questão, aí você lê, e aí as alternativas, ele vai te perguntar, né, qual das funções corresponde àquela questão, para resolver aquela questão. Ou seja, ele não quer que você resolva, ele queria que você só fizesse isso aqui, ó. Então, para vocês verem que realmente a pior parte é fazer isso, porque depois que você faz isso, o resto é conta, certo? A pior parte é literalmente você fazer isso aqui. Bom, eu vou fazer aqui o resto, né? Como a gente já viu, só para fazer mesmo. A gente já viu que a equação aqui, o primeiro membro, né? Primeiro membro, o lado de cá é o segundo membro. No lado esquerdo só pode ficar letra, no lado direito só pode ficar número. Então, por isso que as equações, quando aparecem para a gente resolver, elas vêm tudo embaralhado. Então, o que você tem que fazer é colocar todo mundo no lado certo, no seu devido lugar. Então, veja. Esse 10 aqui, ó, ele está no lado certo. Mas esse x sobre 2, ele está no lugar errado. Então, você tem que trocar ele de lado. Quando você troca ele de lado, você... Muda o sinal. Perfeito. Na verdade, a gente faz o contrário do que ele estava fazendo, faz o oposto do que ele estava fazendo. Por exemplo, se ele estava positivo, o oposto de positivo é negativo. Se eu tenho assim, 2x igual a 10, aí eu tenho que passar esse 2 para lá. Por que é que ele não fica menos 2? Porque o 2 aqui estava multiplicando. E o oposto de multiplicar é dividir. Então, por isso que quando a gente passa para lá, fica 10 dividido por 2. E assim por diante. Então, veja. Quando eu for passar esse cara para cá, vai ficar o quê? O x menos x sobre 2, não é isso? Que é igual a 10. Isso aqui, para adiantar um pouquinho, tipo assim, eu tenho um menos um meio você sabe que é metade de 1, né? R$1 menos 50 centavos dá 50 centavos. Então, o que é que acontece? Eu tenho isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar x sobre 2, que é igual a 10. Aí, o que é que eu faço agora? Choro e vou embora. Não, mentira, é brincadeira. Eu não ouvi, desculpa, eu tava falando. Pode ir. Eu chamo de cruz credo, né? É o X, 10. Cruz credo. Exatamente, exatamente. Perfeito. Mailane, tranquilo, tranquilo. Eu tô gravando a aula aqui, eu vou colocar no YouTube e depois eu mando o link lá, certo? As minhas aulas vão ser gravadas agora. Vamos lá. Então, a gente, na verdade, aqui embaixo tem o 1 escondido, né? Eu digo que o 1 é o número mais tímido que existe. Ele sempre está escondido. Então, a gente multiplica esse com esse com esse, que na verdade é aquela regra de 3, né? Disfarçada.
Então, fica x vezes 1, que é x. 2 vezes 10, 20. Pronto. A gente descobriu que o número é 20. Olha o tamanho da conta que a gente fez. Só 3 linhas de conta. Muito mais simples do que você estar lá na época antiga e tentar descobrindo número por número de cabeça, até você descobrir que é 20. E veja que é verdade, né? Porque, tipo assim, ó, o 20, ele é igual a metade dele, que é 10, somada com 10. Olha lá. 20 é igual a 10 mais 10. Então, veja que o que a gente acabou de fazer... Passei ele para cá, para ele sair no slide. O que a gente aqui acabou de fazer foi pegar um problema e transcrever ele. E é literalmente como eu falei. Você fez isso, o resto é conta. Certo? O resto é conta. Até aqui, beleza, gente? Alguém tem alguma pergunta, algum exemplo que lembrou? Tá tudo tranquilo até agora. Oi? Tá tudo tranquilo até agora, pelo menos pra mim. Pronto. Muito bom, muito legal. Beleza. Ok, obrigado, Adriana. Obrigado, Mailane, também. Senhor Leomar, tá tudo de boa? Bom, veja só. Como eu disse que a gente ia falar de problemas do primeiro grau nessa semana, vamos chegar lá. Peraí. Por que primeiro grau? Né? Tipo assim, a gente já viu que as letras apareceram para descreverem quantidades. Obrigado, Gustavo. Qualquer coisa você fala. Descreverem quantidades que a gente desconhece, certo? Então, essas letras foram se desenvolvendo, e aí apareceu um tópico que eu acredito que todo mundo vai lembrar, que uma das piores séries, uma das séries mais difíceis da matemática, é a 7ª série, o 8º ano, que é onde aparece um troço chamado polinômio ou os polinômios. Lembram desses nomes aqui? Polinômios? Lembro, professor, e para concluir a 8ª série, eu tive que ir para o conselho de classe porque eu não estava conseguindo entender o assunto. Pronto, beleza, Liliane. Eu sei, esse assunto é duro, é duro. Beleza, Adriana. Tipo assim, o que são polinômios? Parece que é um cara que tem vários nomes. Não, calma, não é isso. É tipo assim, é uma relação entre essa quantidade. Eu ia falar uma coisa aqui, mas ia fugir um pouco do tema, que é o seguinte, vamos supor, ó, a gente sabe que os números são feitos no sistema decimal, né? Porque a gente tem 10 dedos na mão. Então, é literalmente a maneira que a gente usaria para contar. A gente conta até 10, depois reinicia a contagem e vai de 10 em 10. Então, veja só, quando eu tenho o número, sei lá, 124, na verdade, a gente aprende isso, mas a gente acaba esquecendo. O 124, se a gente for parar para pensar, ele é o quê? É o 100 mais o 20 mais o 4. 124. Aí, a gente vê isso aqui disfarçado, gente. Vocês não têm noção. A gente vê isso aqui disfarçado, que é o seguinte. Vocês vão lembrar, esse número aqui da frente era centena. Vocês lembram daquele tal do CDU que ficava aqui em cima? CDU. Aqui era centena, 2 dezenas, 4 unidades. Olha que patota que é isso aqui, ó. Eu tenho uma centena, eu tenho 1 vezes uma centena, coloca aqui, 1 vezes 100, mais eu tenho 2 dezenas, no caso eu tenho 2 dezenas, é 2 vezes 10, mais 4 unidades, não é isso? 4 vezes 1. Vocês concordam que isso aqui é igual a essa linha de cima? Essa é igual a essa? Sim. Pronto. Beleza. Aí veja só. Vocês concordam também que esse... Meu Deus do céu. Que esse 100 aqui é 10 ao quadrado?
Então, eu colocaria 1 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 é a mesma coisa que 10 elevado a 1, né? Mais 4 vezes, certinho, 4 vezes, o 1 é a mesma coisa que 10 elevado a 0. Lembra que todo número elevado a 0 é 1, né? Não mudei nada aqui. Vocês concordam? Sim. Concordo. Pronto, beleza. Ok. Veja só. E se eu dissesse a vocês que o que a gente vê na terceira série, que é isso aqui, é um polinômio, sem a gente perceber? Olhe como é um polinômio. Eu espero que vocês entendam. Eu tenho esses números de preto aqui na frente, a gente chama eles de coeficientes. Coeficientes. Deixa eu passar esse cara para cá um pouquinho só, para caber. Coeficientes. Alguém quer entrar? Boa noite, Ana. Então, esse 2 aqui é um coeficiente, esse 4 aqui é um coeficiente, e esse cara aqui, ó, 10 ao quadrado, 10 elevado a 1 e 10, eu vou chamar ele de incógnita, certo? Não, eu vou chamar ele de valor principal, porque incógnita geralmente a gente não sabe quanto é, né? Valor principal. Por que é que eu estou falando isso? Tem um detalhe que está aqui importante. Veja só, vou falar de novo. O que a gente vê na terceira série, que é isso aqui, disfarçado de CDU, é aqueles polinômios que aparecem lá na sétima série. Eu tenho 10 ao quadrado, elevado a 2, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. Se eu tivesse 1024, seria 10 elevado a 3, 10 ao quadrado, 10 elevado a 1, 10 elevado a 0. E assim por diante. Como é que funciona o polinômio? Vou abaixar aqui, ó. Como é que funciona o polinômio? Eu tenho que os polinômios, eles podem ser, eles têm os graus, né? Pode ser do primeiro grau, pode ser do segundo grau, ou pode ser do terceiro grau. Que 3 feio, viu? Terceiro grau. Olha como é. Bom, do primeiro grau, o que é que significa isso? Significa que o número que eu não sei quanto é, que eu chamo de x, ele vai aparecer elevado a 1. O maior grau que vai ter, o maior expoente que vai aparecer é ele elevado a 1. Ok. Mas se tem ele elevado a 1, tem que ter ele elevado a 0. Beleza. Do segundo grau, o maior expoente que vai aparecer é 2. Então é ele elevado a 2, que é ao quadrado, né? Ele elevado a 1, ele elevado a 0. Do terceiro grau, o maior expoente é o 3. Ele ao cubo, ele ao quadrado, ele elevado a 1, ele elevado a 0. E assim por diante. Certo? Quarto grau, ele elevado a 4, elevado a 3, elevado a 2, elevado a 1, elevado a 0. Até chegar no 0, sempre. Aí veja só. Lembra que eu falei que tudo elevado a 0 é 1? Né? Bom, mas espera aí. Antes, eu pulei uma parte aqui. Eu posso pegar esses números que eu não sei quanto é e multiplicar por alguns valores. Por exemplo, eu posso, sei lá, eu posso multiplicar esse x elevado a 1 aqui por algum número, um A, esse cara aqui por um outro número que eu vou chamar de B, esse aqui por A, aqui por B, aqui por C, aqui por A, B, C e D, e assim sucessivamente, certo? Isso aqui não tem fim, não. Moral da história. Agora sim, tudo elevado a 0 é 1. Então significa que esse x elevado a 0 aqui vai sumir, já que tudo vezes 1 é o tudo, né? Então esse aqui vai sumir, esse aqui vai sumir. Olha o que apareceu. Esse aqui. Droga, foi mal. Esse aqui, de novo. Agora foi.
esse aqui, ó, função do primeiro grau, ó, ax mais b, ó, equação do primeiro grau e função do segundo, desculpa, função e equação do segundo grau, função e equação do terceiro grau, olha lá. Esses são os polinômios. Veja se eles não são a mesma coisa que estão escritos aqui. Olha lá. Eu tenho um número na frente, que são os coeficientes. Esse ao quadrado, esse elevado a 1, esse elevado a 0. Estão vendo a conexão? Parece perfeito, Eduarda, perfeito. Isso aí, na verdade, do fatorial, análise combinatória, agora que eu vi o chat, é o binômio de Newton. É exatamente isso aí. Binômio de Newton é usado para isso também. Aquele carinha, né, que aparecia. Pouca gente vê isso. N menos P. Desculpa. N sobre P, que é igual a N. No colégio eu tô dando esse assunto, professor. Perfeito. Tô Você estudando até é esse segundo ano? eu estudo com o Eric. Estuda com o Eric, legal. Beleza, beleza. Então, é exatamente isso aí. Perfeito, perfeito, perfeito mesmo. Bom, aí veja só. Toda vez que você tiver... Olha que maluquice, né? A gente vê isso aqui, né, para você ver que tudo está conectado. Aquele centena dezena unidade, que a gente vê na terceira série, a gente vê de novo no oitavo ano, na sétima série, que são os polinômios. Depois chega a ver de novo no segundo ou no terceiro ano, quando dá tempo, em análise combinatória, fatorial. Ou seja, são assuntos... Na verdade, a gente sempre estuda os mesmos assuntos, só que começa a avançar só o caso de dificuldade. Mas aí o que é que acontece? Então, quando eu tenho as equações, ou seja, uma coisa elevada a outra, que vão ser do primeiro grau, significa que o expoente maior que o x vai aparecer vai ser elevado a 1. Então, um exemplo disso, um exemplo dessa aplicação é o seguinte. Deixa eu... suponha... Vou colocar um exemplo aqui, eu ia digitar, mas... Deixa eu colocar um exemplo aqui. Exemplo clássico. Certo? É um exemplo fácil só para a gente entender. Olha só. Suponha que existe uma fábrica, certo? Só para a gente aplicar o conhecimento. Suponha que existe uma fábrica e que essa fábrica aqui produz 50 doces por semana. Meu Deus, que calor. Centena doces por semana. Ok aí? Galera, vocês estão entendendo, né? Vocês estão quietos hoje. 50 doces por semana. Beleza. Aí tem duas perguntas. Primeira pergunta. Deixa eu ver se eu pego aqui de alguma turma que eu dei aula agora. Vai ver por aí. Porque aí eu já... Vou ter que escrever tudo de novo, gente. Tô com um pouquinho de preguiça esses dias. Pronto. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza. Pronto. Aí ele vem com duas perguntas aqui. Certo? Que eu vou colocar cá em cima. Só para ficar mais prático. Beleza, olha só. Essa fábrica produz 50 doces por semana. A pergunta é besta, gente. É só para a gente entender como é que funciona tudo. Certo? A partir desse exemplo aqui, a gente vai conseguir entender tudo. Quantos doces são produzidos em 2 meses? 400. Perfeito, 400. Ok? Esses problemas de primeiro grau, a maioria dá para a gente resolver de cabeça. Certo? Não se preocupem. Claro que as questões lá do Enem, na verdade, quem faz o Enem quer te derrubar, né? Ele não quer que você passe.
Ele quer que você perca mesmo. Por isso que tem questões lá que bota um texto desnecessário, ou bota, sei lá, uns assuntos que não tem nada a ver. É só para ou a pessoa passar na cagada ou a pessoa não passar. Então, as funções que vão aparecer lá sempre tem um pouquinho de complicação para não dar para fazer de cabeça. Mas sempre dá, certo? A dificuldade é que umas demoram mais um pouco de fazer e outras demoram menos. Mas veja só, essa aqui é um exemplo que demora menos, certo? Dá para fazer de cabeça, mas eu vou fazer aquilo que eu fiz logo no começo, que é o quê? Transcrever o problema em umas equações, em letras. Alguma coisa igual a outra. Então vamos lá, ó. Quantos doces são produzidos em 2 meses? Primeira coisa. Alguém aqui também pode querer resolver por regra de 3. A regra de 3, gente, é uma função do primeiro grau disfarçada, certo? Mas isso aí é um papo outro dia aí. Mas veja só, o que é que ele está relacionando aqui? A produção de doces pelo tempo, né? Ele disse que são 50 doces por semana. Então, veja só, ele está relacionando o tempo com a quantidade de doces, com a produção. Ou seja, está relacionando duas quantidades de coisas diferentes. Coisas diferentes com quantidades, vocês conheceram como conjuntos no primeiro ano. Então, estou relacionando 2 conjuntos diferentes, certo? Veja só. O que é que a gente viu? Que o tempo de uma semana, ele faz 50 doces, 2 semanas ele vai fazer 100, 3 semanas ele vai fazer 150 e assim por diante. Ok? Para vocês verem que isso aqui realmente são conjuntos, você tem aquelas bolas. É só falta botar aquelas bolinhas com aquelas flechinhas. Ó, mesma coisa. Aí veja só, eu estou relacionando aqui, ó, 2 quantidades diferentes, mas que, perceba, para eu saber qual vai ser minha produção, basta eu saber o tempo que eu vou levar. Não é isso? Para saber quantos doces vão ser produzidos, basta eu saber o tempo que eu vou levar. Então, essa quantidade aqui depende desse cara aqui, ó. Então, por isso, eu vou chamar essa produção de variável. Por que variável? Porque muda os valores. Variável dependente. Dependente. Por que dependente? Porque depende do tempo. E o tempo eu vou chamar de variável. Variável porque muda, já falei. Independente. Independente. Porque não depende de ninguém, lógico. Independente. Beleza. Geralmente, variável dependente a gente chama de x. Variável dependente a gente chama de y ou o fatídico f de x. Ok? Aí o que é que acontece? Olha que patota. Sim, então, como são 50 por semana, significa que, para eu transcrever isso, significa que a minha produção, que eu chamei de x, vai ser os 50 vezes o tempo. Ou, desculpa, a produção que eu chamei de y, perdão, vai ser 50 vezes o tempo que eu chamei de x. Então, se o tempo for 1, 50 vezes 1, 50 doces. O tempo for 2, 50 vezes 2, 100 doces. E assim por diante. Então, essa aqui é a função dessa questão. Fez isso, o resto é conta. Ok? Aí, mais uma vez, repetindo, por que é que isso aqui é importante? Porque tem questões do Enem que vai te dar problema. Eu sei que eu já falei isso, mas é bom repetir. Vai te dar uma situação. Eu lembro de um Enem, me veio aqui um exemplo na cabeça agora, acho que foi 2018. Tinha uma questão que falava sobre os Correios, e aí tinha um carteiro que tinha que entregar alguma coisa lá, e aí, tipo, a questão não tinha número quase nenhum. Aí você tinha que ler o texto, entender e marcar alternativa à função que correspondia à situação daquele texto. Só isso. Feito isso, passava para outra questão. Então, se fosse esse caso, a resposta da questão seria
essa função aqui, ou essa daqui de cima, tanto faz. Bom, moral da história. Vamos lá. 2 meses são 8 semanas. Considerando que todos os meses têm 4, né, semanas. Beleza. Então, como é que ficaria? 50 vezes 8, 412. Fechou. Beleza aí? Dessa forma, se você não fizesse isso aqui, talvez essa letra B ficasse um pouco, demorasse mais um pouquinho para você descobrir. Que é o quê? Olha a letra B. Qual o tempo necessário para serem produzidos 250 doces? Olhe que é o contrário. Ele quer descobrir o tempo que você vai precisar para produzir 250 doces. Então, como você já tem que a fórmula é essa, quer dizer, que a função é essa, sim, né? Eu não coloquei, né? Isso aqui é uma função do primeiro grau. Opa, função polinomial. Por que função não tem grau? É uma função polinomial do primeiro grau. A gente chama função do primeiro grau por preguiça, mas função não tem grau, não. Eu vou reduzir isso aqui. Só para... Isso aqui é como se fosse um primeiro grau. Ok. Beleza. Bom, então veja, ele já disse a quantidade final, ó, 250. Então eu tenho esse cara aqui, ó, já tenho a produção. Eu tenho que isso é igual a 50 vezes x. A gente já viu, né, que quando eu vou passar 50 para lá, ele faz o oposto. Se ele estava multiplicando, fica dividindo. Então, 250 dividido por x, ou desculpa, 250 dividido por 50, eu corto esse zero com esse zero, ó. 25 dividido por 5 dá 5. 5 o quê? Semanas, já que eu estou falando de tempo. 5 semanas. Ah, professor, o Enem gosta de complicar. E se a resposta tivesse 1 mês e 1 semana? Pode marcar? Pode. Já vi questão. Não foi, eu acho que não foi do Enem, mas que tipo, era. O tempo era em semanas, mas aí na alternativa estava assim, por exemplo, 1 mês, que eram 4, né? Mais 1 semana. Só para complicar mesmo, fazer a pessoa pensar. Então, veja, moral da história. Rapaz, minha aula passa muito ligeiro, já são 7h56. Moral da história, você tem que isso daqui, ó. Esse caso de você relacionar duas coisas diferentes, mas que estão relacionadas de um modo em que uma depende, a quantidade de uma depende da outra, e isso se chama função. E no caso, como a gente está falando de função, deixa eu colocar aqui, função polinomial do primeiro grau, é exatamente isso daqui. Bom, galera, eu vou parar por aqui, porque a gente já tem, eu tenho que fazer a presença ainda, já são só falando 3 minutos. Mas deixa eu só escrever uma coisa aqui. Sim, aí como é a função do primeiro grau? É aquele tal, ó, voltando. Deixa eu voltar aqui, cadê? Onde é? Aqui, ó, primeiro grau, olha o que a gente fez. AX mais B. Por isso que é AX mais B. Ok? Bom, eu vou continuar no espaço. Também nem perguntei, né? Alguém tinha alguma dúvida? Nem perguntei, desculpa aí. Eu vou continuar no espaço do Aprender Mais. Deixa eu parar a gravação aqui. Obrigado, Eduardo. Do Aprender Mais. E aí, é 9h15, né? A gente continua.